Olá, pessoal, queridos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo e qualquer outra pessoa que tenha encontrado esse vídeo. Sejam muito bem-vindos todos e todas a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa EBD acontece presencialmente todo domingo às 9h30 lá na Igreja Presbiteriana de Botafogo, né? Que o endereço é Rua da Passagem 91. Você é muito bem-vindo, tá super convidado a estar conosco. Mas aí, havendo qualquer impossibilidade, a gente tem esse recurso maravilhoso da internet que permite que, enfim, a gente possa pregar o evangelho, alcançar mais pessoas. Então, aqui estamos. Nas últimas semanas a gente tem estudado aí uma revista, né? A gente está sendo guiado por uma revista chamada Uma Viagem pela História da Redenção, parte 6. E agora eu tenho, agora que tá no final, o Diego conseguiu comprar. Agora eu tenho a física, né? Que eu tava usando só o PDF. E qual é a ideia, né? A parte 6 já, tá acabando a coleção. A gente começou lá na parte 1, com Gênesis, enfim, tem estudado toda a Bíblia, pensando aí na história da redenção, na nossa salvação, né? A história que a Bíblia conta. E aí a gente já tá na parte 6, a próxima eu acho que é a última, sobre Apocalipse. E essa parte 6 aqui, ela focou aí nas cartas de Paulo. Então a gente estudou aí ao longo das suas 13 cartas. A ideia foi olhar para os temas centrais da nossa fé que Paulo discute, que Paulo ensina, que Paulo fala sobre aí nessas suas 13 cartas para as igrejas, para as pessoas, para quem ele escreveu. Então hoje, que a gente está terminando, né, como eu falei, a gente vai falar sobre a lição 12. E semana que vem é a última, a lição 13, e o assunto hoje também é assim, né, uma coisa muito importante pra gente pensar sobre, que é a consumação de todas as coisas, né, a segunda vinda de Jesus. O Paulo, ele tinha sempre isso em mente, e a ideia é essa mesmo, é que nós cristãos tenhamos sempre isso no nosso coração, na nossa cabeça, que a gente entenda e creia de verdade, né, na realidade aí do retorno do nosso Salvador. Então a gente tem que esperar por isso, e a ideia não é que a gente só estude para saber como vai ser, para compreender os sinais e todos os mistérios que envolvem esse tema, mas a ideia é que a gente compreenda e viva aí o crescimento espiritual, o evangelismo, que essa ideia motiva, né? Que a segunda vinda de Jesus motiva. Então, o Paulo, como eu falei, fala sobre isso em vários momentos, ele vai ter sempre isso em mente, mas o nosso texto base hoje, que vai guiar aí a nossa reflexão, está lá em 1 Coríntios 15. A gente vai ler dos versículos 20 até 28. Então, você já pode abrir aí sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Mas antes da gente ler a partir do versículo 20, eu quero convidar você a orar comigo, para a gente começar a nossa aula. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui virtualmente, falando sobre Ti, buscando mais de Ti, buscando aprender mais sobre o Senhor, por meio da Tua palavra, do estudo nas Tuas escrituras. Eu peço para que o Senhor abençoe esse encontro virtual e guie-nos, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, guie-nos e direciona o nosso estudo, abençoe cada pessoa que está assistindo, que a gente consiga compreender bem tudo que for exposto aqui e que isso traga mudança de verdade para as nossas vidas, Pai, que a gente saiba sempre colocar na prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Essa é a minha oração no dia de hoje, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Se você ainda não abriu aí sua Bíblia, em 1 Coríntios 15, a hora é agora, ó. Vamos ler juntos. Eu vou ler aqui e você vai acompanhando na sua Bíblia a leitura de 1 Coríntios 15, 20 até 28. Vamos lá. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.
você pode manter aí a sua Bíblia aberta, que a gente ainda vai precisar dela para consultar outros textos. E a gente vai voltar para esse aqui também no final, então mantenha ele aí em mente e marcadinho, que a gente vai voltar. Mas qual a ideia da aula de hoje, né? Como eu falei, a gente vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, falar aí sobre alguns pontos principais que o Paulo destaca nas suas cartas. Ele vai falar muito sobre esse assunto, né? Ele aborda ele em quase todas as cartas. Por isso que a gente vai, enfim, passear aí e olhar vários textos. E o que a gente sabe, né? A gente sabe, então, pelo ensino da Bíblia, pelo ensino do Paulo, enfim, que haverá esse dia, né, esse momento final em que o Senhor voltará, Jesus voltará subitamente e vai subjugar todos os inimigos, né, estabelecendo o reino eterno, consumando todas as coisas. Então, o primeiro ponto aí que vale destacar sobre esse assunto é como essa vinda de Jesus ela é iminente, ela é súbita, a gente não sabe o dia, ninguém sabe, né? Jesus fala lá em Mateus que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, senão o Pai, ou seja, só o Pai sabe, nem o próprio Filho, nem os anjos, ninguém sabe, que dirá a gente. E por isso também que Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses que nós devemos estar inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, né? O ladrão não avisa que vai chegar, ele só chega e, enfim, a gente tem que estar meio que preparado, sabendo que pode acontecer. Assim é com o dia do Senhor, né? Paulo usa essa metáfora, mas para quê, né? Para destacar a prontidão, que a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar pronto para quando esse dia chegar, que ele vai chegar e não vai avisar, só vai chegar. Né? Então, a ideia não é que a gente, ele não fala isso para que a gente fique especulando, para que a gente fique com medo, sim para que a gente esteja preparado. E o Paulo sabia que algumas coisas precisavam acontecer antes da vinda do Senhor. Então, uma segunda coisa importante sobre esse tema é a manifestação aí do anticristo. Paulo vai falar sobre isso, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2, dos versículos de 1 a 3, né? Ele fala sobre a manifestação do inimigo de Deus, que consumaria a apostasia, né? O afastamento dos princípios do Evangelho, o afastamento de Deus, enfim. E isso seria uma característica dos dias que antecederão a volta de Jesus. Então, Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 2, ó... Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele avisa aí pro pessoal da igreja de Tessalônica para eles não se enganarem, né? Para eles não serem enganados, porque o dia do Senhor, né? A vinda do Senhor não vai acontecer antes que venha a apostasia, antes que venha o filho da iniquidade, o anticristo, né? E outras coisas que ele vai falar sobre isso, né? Ele ensina também que o inimigo não só perseguirá os seguidores de Deus, mas se fará passar por Deus, né? Ele é anticristo, porque, enfim, é tanto esse anti, esse prefixo aí vai significar tanto algo que é ao contrário, como concorrente, né? Como inimigo, que vai entrar em combate. Então, assim, o Paulo confirma que desde aqueles dias o mundo já estava sendo preparado pelas forças malignas. O mundo estava sendo preparado pelas forças malignas para a manifestação aí desse anticristo, desse grande inimigo do povo de Deus. E, enfim, alguma coisa tem detido a sua manifestação. Uma opinião sobre isso, né, sobre o que tem detido essa manifestação da apostasia, do anticristo, uma opinião boa aí que a gente pode levar em conta é a de Calvino. Ele acredita que o que tem detido essa manifestação é a pregação do evangelho em todo o mundo, né? E essa é a missão da igreja, anunciar o evangelho. E, enfim, só quando esse anúncio acabar de alguma forma que isso tudo vai poder acontecer, o anticristo aparecerá e enfim, o fim planejado por Deus vai se consumar. A gente sabe, né, que fim da pregação do evangelho vai ser esse, até quando vai estar bom, só Deus sabe, né? Então o nosso trabalho é continuar fazendo a obra de Deus, expandindo o seu reino, né? Pregando o evangelho. E o Paulo também vai descrever sobre o inimigo, né? Que ele vai ter
o anticristo vai ter ao seu lado o poder do próprio diabo, né, para enganar as pessoas. Ele fala sobre isso em 2 Tessalonicenses também, capítulo 2, dos versículos 9 até 12. Ele fala que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, o que vai acontecer? Vai ser um momento de erro muito grande, né, em que virá o anticristo aí, segundo a eficácia de Satanás, é a expressão que ele usa, né? Ele virá com o poder do próprio diabo para enganar as pessoas, para induzir mais pessoas ao erro e à injustiça e ao mal, realizando milagres que serão sustentados pelo próprio Satanás, e as pessoas podem ser levadas, enganadas a acreditar que são de origem divina. Então esse é um momento aí que a gente é avisado de que isso vai acontecer. A gente deve estar prestando muita atenção para que não sejamos enganados, né? Um outro assunto aí relacionado, normalmente conectado com a vinda de Jesus, é a restauração de Israel. E um dos momentos em que o Paulo vai falar sobre isso é lá em Romanos 11. Vamos ler juntos os versículos 25 e 26, para ver o que ele vai falar. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa promessa de Paulo, né, que a gente leu aí no versículo 26, de que todo Israel será salvo, enfim, também muitas outras promessas no Antigo Testamento, elas levam muita gente a esperar aí que haja um momento final em que a nação de Israel, os descendentes aí físicos de Israel serão convertidos totalmente a Cristo. Pode até ser que seja isso, né? Deus pode fazer isso se Ele quiser, com toda certeza. Mas o Paulo aqui está falando de uma outra coisa, né? Ele está em Romanos 11, em Romanos, a partir do capítulo 9, mais ou menos, ele começa a explicar por que nem todos os israelitas se converteram a Cristo. Ele vai falando sobre esse assunto até chegar aqui no capítulo 11. O que o Paulo ensina aí ao longo desses capítulos de Romanos, ele fala sobre como Deus estava permitindo aí certo endurecimento de Israel, a fim de possibilitar que os gentios, né, que os outros povos e nações, pessoas de outros povos e nações também fossem aceitos na família de Deus, na família da fé. E então é como se os judeus, os israelitas, fossem ramos da videira que foram quebrados pela incredulidade, pela falta de fé deles próprios. E aí, por causa disso, então, no lugar daqueles ramos quebrados, os gentios foram enxertados, foram colocados ali e ganharam vida. Então, isso não significa, por exemplo, que os ramos naturais, os israelitas, não possam ser colocados de novo, ser enxertados de novo. Só que eles, enfim, vão precisar deixar de lado a incredulidade, né? Precisam da mesma coisa que os gentios, arrependimento e fé. Então, o verdadeiro israelita, né, o remanescente de Israel, é aquele que permanece, é aquele que tem fé, né, é aquele que crê. Então, não é só sobre ser descendente de Abraão que o Paulo está falando aqui, entendeu? Por isso que essa expressão, todo Israel será salvo, pode suscitar muitas dúvidas, né? E a melhor maneira de entender isso é que todos de Israel significa os que são eleitos, né? Dentre os de Israel, os que são eleitos, os que serão salvos no fim. Então, é melhor entender dessa forma, né? Que não quer dizer todos os descendentes físicos de Abraão, de Israel, que estarão vivos no momento em que Jesus vier, tipo uma conversão em massa entre os descendentes aí de Israel. Não é bem isso, né? Seria algo como a soma de todos os remanescentes de Israel, de todos os que creem, os salvos, os eleitos, em todos os tempos. Então é isso, né? Não é necessária aí uma conversão em massa de descendentes judeus para antecipar como algo que tem que vir antes da vinda de Jesus. E além disso, né, uma outra questão
é sobre a ressurreição e o arrebatamento, né? Que são coisas que acontecerão no momento da vinda de Jesus. E o Paulo diz que os crentes não podem ser ignorantes em relação ao que vai acontecer com os que já morreram em Cristo, né? Porque esses são os que vão ressuscitar na vinda de Jesus, e até mesmo antes dos vivos. Então, os que já morreram, os que estão aí dormindo em Cristo, que já faleceram, as gerações anteriores, vão ressuscitar também. Ele fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 4. Vamos ler aí a partir do versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É interessante ressaltar primeiro que quando Paulo fala aí desse encontro nos ares e descreve isso, ele usa uma linguagem da sua época que tinha a ver com o encontro ou as boas-vindas oficiais concedidas a um dignatário recém-chegado a alguma cidade, né? Assim como os romanos foram encontrar o Paulo alguns quilômetros fora da cidade. Então a ideia é essa, né? Receber um visitante de fora, e aí a caravana de boas-vindas vai até o encontro dele fora da cidade para trazer ele de volta. Talvez isso seja uma sugestão aí de que a igreja sobe para encontrar Cristo, para retornar com ele, né, para a terra onde o reino será instaurado, né, o reino eterno. Alguém pode perguntar, né, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm, como está lá em 1 Coríntios 15:35. E a gente já falou sobre isso, na verdade não foi comigo, não sei se foi com o Diego, acho que foi com ele ou com o Daniel, mas na lição 3, apropriado para a eternidade, a gente falou um pouco sobre esse assunto, né? O Paulo vai falar aí em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 36, ele vai usar uma metáfora, né? Ele usa uma ilustração da natureza, falando sobre as sementes e tal. Então, a ideia é que assim como a semente lançada na terra é muito diferente da planta que vai chegar um dia à idade adulta, é tipo isso que vai acontecer, né? O corpo lançado à sepultura dos que morreram, ele vai fazer nascer um corpo bem diferente, né? E o mesmo também é o corpo humano, né? O fato é que esse corpo que vai ser ressuscitado, a gente não sabe ao certo como vai ser, mas apesar de partir desse nosso corpo atual, tem alguma coisa a ver com ele, mas ele vai ser incomparavelmente mais glorioso, é o que Paulo nos conta. E na ressurreição vai ter uma grande transformação. As pessoas de corpo natural passarão a ter um corpo espiritual, e os vivos também, na vinda de Jesus, né? Não só os mortos que vão ressuscitar, mas os vivos também serão igualmente transformados. Então todos os salvos vão receber um novo corpo, que não vai ter as dificuldades e limitações desse nosso corpo atual. Então é isso, né? Essa é a nossa aula de hoje. A gente viu então que a vinda de Jesus é iminente, mas será precedida pelo anticristo, ocorrerá a restauração de Israel, e no final a ressurreição e o arrebatamento, a grande consumação. É isso que a gente deve aguardar como cumprimento das promessas de Deus. E isso que tem que ter impacto também na forma como a gente vive a nossa vida hoje, sabendo que as coisas ao nosso redor não vão ser as mesmas para sempre, né? Enfim, é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Agradeço a todos que assistiram até aqui, que estiveram até aqui comigo, me acompanhando a nossa reflexão. Vamos orar para terminar a aula, agradecer a Deus por esse momento. Senhor, muito obrigada por essa aula, muito obrigada porque nós pudemos refletir e aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, sobre a Tua volta, sobre a volta de Jesus e a consumação de tudo. Eu agradeço porque o Senhor disponibiliza a Tua Palavra na Bíblia para que a gente possa ler, aprender e crescer. Eu peço para que assim continuemos, Pai, estando sempre preparados para a Sua vinda, para o fim, para a consumação de tudo. Eu peço para que a gente caminhe sabendo disso e viva buscando sempre estar perto de Ti, preparados para quando esse dia chegar, Deus. Eu agradeço então pelo dia de hoje, pela nossa aula e por tudo que o Senhor tem nos ensinado aqui na nossa EBD. Em nome de Jesus, amém.
É isso, gente. Tchau. Até a próxima.